Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E se alguém está sem Bíblia, você compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa, para que ela possa acompanhar a leitura. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, e afastando-se da praia. Perdão, eu vou ler tudo de novo, que eu perdi a pontuação, ficou feio, né, irmãos? Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou, e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Versículo 13, para a gente ganhar tempo. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? Como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Está tudo aí na sua Bíblia? Confere. Que contraste, não é verdade, irmãos? Um povo que chora, celebra, porque recebeu pela primeira vez a Bíblia no seu dialeto, depois do trabalho de verdadeiros heróis que se dedicaram trancados, anônimos, no escritório, a traduzir, no caso aí, o Novo Testamento. Deu para perceber no choro, na oração daquele pastor, quão importante aquele dia para eles. Deu para perceber o valor que uma tribo toda está dando, celebrando, um dia memorável, porque finalmente eles têm a Bíblia. Em algumas nações, Coreia do Norte, por exemplo, hoje, se alguém for apanhado com um exemplar da Bíblia, Novo Testamento, uma porção sequer, uma página, essa pessoa vai ser presa, condenada, talvez até a morte. Em alguns países fechados, islâmicos, se alguém compartilhar o Evangelho também vai sofrer pena. Mesmo nos países da Europa, na Índia, onde nós estamos, temos uma igreja agora, já reunindo 700 pessoas. Embora você possa ter a sua fé e até mesmo o seu exemplar da Bíblia, as leis proíbem que você a compartilhe, porque você não pode ser invasivo. Enquanto isso, nós
vivemos aqui no Brasil, temos a palavra de todo jeito, para todos os gostos, Bíblia de... Deixa eu ver a sua Bíblia, me mostra a sua Bíblia. Levanta a sua Bíblia assim. Pode ser a do celular, do iPad também. Olha aí, tem Bíblia rosinha para as irmãs, tem Bíblia preta para o crente tradicional, tem Bíblia pequenininha, espero que não seja para o agente secreto de Deus, que não quer ser identificado. Tem Bíblia grandona, com letra gigante, para quem não está conseguindo mais ler. Nós temos a palavra, entramos na internet e temos grandes pregadores para ouvir a hora que quisermos. Se você sair ali na rua, pegar um caixote, subir e começar a pregar, podem até te chamar de doido, mas te prenderem não vão. A palavra é livre ainda nessa nação. Quão bem-aventurados nós somos, porque essa riqueza está nas nossas mãos. Você pode todos os domingos sair de casa, se assentar nessa cadeira por 1 hora, ou ir à sua célula, e o que você vai receber? A mais pura palavra de Deus. Que privilegiados nós somos. Ainda mais se entendermos, e creio que entendemos todos aqui, que esse não é um livro comum. A Bíblia não é um livro qualquer, não é um livro de doutrina, não é um livro de história. A Bíblia é a palavra de Deus. Lemos que toda a Escritura, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus. Escritura com E maiúsculo, está falando dessa Escritura, as Escrituras sagradas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha que fantástico! Nós podemos ser educados na justiça. A justiça é o sistema de valores de Deus pela palavra, a fim de que o homem de Deus, tem algum homem de Deus aqui? Alguma mulher de Deus? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós temos o conteúdo desse livro. A Bíblia não tem poder se você a coloca lá, aberta no Salmo 91, em cima de um aparadouro lá. Isso não vai resolver nada, irmãos. Para com isso. Tem crente que acha que se abrir a Bíblia no Salmo 91, vai espantar demônio. Superstição. Isso é a Bíblia empoeirando não tem poder. A Bíblia tem poder quando ela entra na sua vida. Amém? Não sei se você já prestou atenção, mas quando Jesus foi tentado por Satanás, lá no deserto, Satanás o tentou com porções do Salmo 91, distorcidas, claro. Eu acho que deve ter sido de tanto ler o Salmo 91 na casa de crente sem vergonha, que não lê a Bíblia, e fica lá, né, botando como se fosse amuleto, que o diabo decorou e foi tentar Jesus com a Bíblia. Então a Bíblia, numa estante, numa gaveta esquecida, ela não tem poder, mas a Bíblia aberta, sendo recebida como palavra de Deus, que poder ela tem. Sua vida foi mudada por essa palavra. Aqui nesse lugar, nessa noite aqui, 2.000 e poucas pessoas, tem gente que foi criminosa, tem gente que foi mau caráter, gente que foi adúltero, gente que não honrou nem o seu próprio nome, nem a sua família. Mas hoje é santo de Deus, é abençoado, é pai de família, é honrado, é modelo, é líder, é seguido por outros para o bem. Por quê? Porque a palavra de Deus entrou na sua vida, restabeleceu seus valores. Que tremenda é a palavra. Eu não sei o que seria da minha vida sem a palavra de Deus. O que eu sou, absolutamente tudo que eu sou, tem sido moldado pelo poder do Evangelho. O ministério, as coisas que eu faço, que eu falo, que eu vivo, que eu desfruto. Ontem, completei 28 anos de casado. Diga parabéns, pastor.
Obrigado, irmãos. 28 anos. Estamos tão felizes, vivendo os melhores anos da nossa vida. Eu tenho testemunhado aqui. E se você perguntar como, eu posso te dizer com toda clareza, por causa da palavra. A palavra de Deus tem nos moldado um para o outro. A palavra de Deus tem sustentado nossa aliança. Houve momentos de extrema infelicidade, momentos de frustração, momentos em que sentimos pelo menos o desejo de não acreditar que poderíamos ser felizes. Mas nunca passou pela nossa cabeça pôr um fim no nosso casamento, porque a palavra de Deus estava em nós. Meus filhos, enfim, eu acho que você tem o seu próprio testemunho. Se você tem permitido que a mensagem do Evangelho remodele seus valores, se você tem realmente se curvado diante do que Deus diz, porque a palavra tem um poder imensurável. O escritor da carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Tem o poder de entrar na nossa vida, de nos sondar, tem o poder de discernir o nosso coração, de nos confrontar. A palavra de Deus tem o poder de denunciar as coisas que estão erradas em nós, mas também tem o poder de edificar uma nova mentalidade na nossa vida. A palavra de Deus tem o poder de fazer o que nada e ninguém pode fazer, que é levar o homem a um novo nascimento. É por isso que Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra é tão preciosa. Se nós dimensionássemos o que ela pode produzir, nós certamente mudaríamos a nossa postura. Esse texto que eu li, uma ministração de Jesus, quando ele diz que o semeador saiu a semear, é justamente sobre o poder da palavra e a atitude que os homens têm em relação a ela. O semeador dessa parábola é o próprio Deus. Ainda que eventualmente ele use homens. Eu estou sendo um semeador hoje. Você tem sido um semeador na vida de outras pessoas. Mas, em essência, é Deus quem investe a sua palavra em nós. É Ele quem se preocupa em nos dar aquilo que pode mudar as nossas vidas, que pode estabelecer um caminho seguro para os nossos pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós temos uma preciosidade, que é um investimento fantástico de Deus nas nossas vidas. Deveríamos todos os dias nos curvar diante do Senhor e dizer: obrigado, meu Deus, com a Bíblia aberta, dizendo: Senhor, obrigado, porque eu tenho a palavra, porque ela tem sido semeada dia após dia na minha vida. Eu tenho liberdade, eu tenho acesso, eu tenho conhecimento, eu tenho mestres, eu tenho pastores. Eu posso me trancar no meu quarto e desfrutar do que tu dizes, e eu posso sair na rua e pregar para todo mundo. Que fantástica oportunidade o Senhor me dá de viver nessa geração e nessa nação. Ainda que nós estejamos cercados por tantas trevas, nós estamos iluminados pela luz do Evangelho. Amém? Mas a atitude, a palavra é poderosa, preciosíssima, santa, santa. Nunca leia a Bíblia, como eu disse, como um livro comum, porque é nela que nós encontramos a revelação de Deus, e tudo que está fora da Bíblia não serve para nós. É a nossa única regra de fé e prática. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se nós queremos ser pessoas maduras, e precisamos, porque esse é o nosso chamado, como li aqui a palavra de Paulo a Timóteo, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus,
Portanto, não é humana, embora tenha sido escrita por homens, mas debaixo de uma inspiração divina. E ela tem poder para fazer o homem de Deus perfeito, nos aperfeiçoar, nos transformar e nos moldando à imagem de Jesus Cristo, mas também de nos capacitar a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você não pode fazer a vontade de Deus, você não pode servir ao Senhor se você não conhece a palavra, se você não recebe a palavra e se você não vive a palavra. Eu poderia gastar todo o tempo que eu tenho aqui falando do poder das Escrituras, mas esse poder, o poder dessa semente perfeita, porque o semeador saiu a semear. O semeador é perfeito e a semente é perfeita. Mas a maneira como nós reagimos à palavra determina se ela nos salva ou se ela nos condena. A maneira como nós nos portamos, como nós recebemos a palavra, determina se ela produz frutos em nós ou não. Jesus disse, é bem conhecido de vocês esse texto, que o homem que ouve a palavra de Deus e não a pratica é semelhante a um homem imprudente. Há uma tradução que diz tolo e a outra, que eu prefiro, que diz louco. Mais forte, né? É semelhante a um homem louco que edifica a sua casa sobre areia. E quando vêm os ventos, batem os rios, vêm as chuvas, a casa desaba, porque não estava construída sobre areia. Antes Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, ao homem sábio, que edifica a sua casa sobre a rocha. E aí quando vêm os ventos, as tempestades, os rios, a casa permanece firme. É a atitude que nós temos. João, escrevendo a sua primeira carta, apóstolo João, capítulo 2, versículos 4 a 6, ele diz, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Ou seja, o que chancela, o que confirma, o que dá veracidade à nossa fé, é a nossa sujeição à palavra de Deus. É o fato de que a palavra de Deus não se torna só um conhecimento na nossa mente, uma doutrina na nossa cabeça, mas o nosso estilo de vida. No Salmo 119, aliás, é o maior salmo da Bíblia, é o maior capítulo da Bíblia, e tem muitos versículos sobre a lei do Senhor, a palavra. No versículo 9 ao 11 diz, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Alguém aqui tem dúvida de que nós somos absolutamente dependentes do que Deus diz? E o que Deus diz está aqui, está aí na sua Bíblia. Tenha ela que forma for, que tamanho for, que tradução traga. É tão séria que Jesus e a palavra são a mesma coisa. O conteúdo da sua Bíblia é o próprio Cristo, porque Ele é a palavra. Não é o que lemos em João? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo, logos, a palavra. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então quem rejeita a palavra, rejeita Jesus. Quem aceita a palavra, aceita Jesus. Quem acata a palavra, faz de Jesus o seu Senhor. E quem tem Jesus como Senhor nunca andará em trevas, nunca mais estará perdido. Diga amém, sou eu.
Que maravilhoso. Palavra de Deus. Que rico. E nós a temos. Ela está aí, diante dos nossos olhos, todo o tempo. Se nós queremos ser pessoas maduras e precisamos nos transformar em pessoas maduras, a igreja não é uma creche. Você tem que crescer. Fala para o seu vizinho aí, isso aqui não é uma creche, não. A gente até tem uma creche ali atrás, mas é para cuidar das crianças aí da favela. Aqui não é uma creche, aqui é uma igreja. Já te avisaram isso? Significa que você precisa crescer. Que o seu caminho é um caminho de amadurecimento. Mas você não vai crescer, você não vai se tornar uma árvore. Aproveitando que nós estamos aqui na Estação das Árvores, e o que nós queremos nesse trimestre é justamente enfatizar esse alvo. Que você cresça ao ponto de se tornar uma árvore, que você cresça ao ponto de multiplicar-se, de dar frutos, de dar sombra, de ter estabilidade, de ter raízes profundas. Mas como? Como é que você vai conseguir isso? Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem será como a árvore plantada junto à corrente de águas, cujas folhas não caem, que dará o seu fruto na estação própria. Os ímpios não são assim. Antes, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os pecadores não subsistirão na congregação dos justos. Está aí o mapa. Quer ser uma árvore frutífera que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem? Você precisa então decidir qual é a reação que você tem. Esse homem medita na lei do Senhor dia e noite. Por isso ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Ele é nutrido, ele é formado pela palavra. Amados, não se trata apenas de conhecimento, porque o próprio Jesus disse que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o que está escrito precisa vir até você com revelação. Mas não haverá revelação se você não tiver conhecimento. A revelação é sempre sobre alguma coisa já existente. Eu sei que já passou esse tempo, mas até uns anos atrás, quando você batia uma foto, aliás, não era foto, era retrato, né? Quem aqui é da época do retrato? Vai, assume, vai. Eu já estou assumido mesmo, com 50 eu tenho que assumir, né? Pois é. Então, os jovens que não sabem o que é isso, que são da era da fotografia digital, até poucos anos atrás se batia uma foto e havia um filme dentro da máquina. E esse filme tinha que ser levado para um laboratório e lá um processo de revelação aconteceria. A imagem estava ali, mas se você olhasse para o filme, você veria apenas uma sombra. Mas depois do processo de revelação, a imagem estaria clara, colorida. Assim é com a palavra. O conhecimento, a dedicação que você tem em ouvir, em ler, traz o conhecimento. Mas esse conhecimento precisa se transformar numa revelação. E isso se dá pela ação do Espírito Santo na sua vida. Mas o Espírito Santo só age naqueles que buscam. O Espírito Santo não vai sair correndo atrás de você enquanto você cuida das coisas desse mundo. E quando a palavra se torna uma revelação em nós, ela ganha um poder de mudar a nossa mente. É por isso que o apóstolo Paulo, ele podia falar muito bem sobre isso, porque ele era um cara de muito conhecimento, de muita cultura e de muita religião. Inclusive de muito conhecimento bíblico, sem revelação. Até o dia em que ele se encontrou com o Verbo, com Jesus Cristo. E aí as suas luzes se apagaram, não é? Paulo ficou 3 dias cego, depois daquele encontro. E eu costumo dizer que aquilo foi um apagão que Deus deu nele. Porque precisava remover
todas as estruturas de pensamento que ele tinha para implantar nele uma outra mentalidade. A mentalidade do reino de Deus, a mentalidade da graça, a mentalidade da cruz, que ele não conhecia. E esse Paulo, transformado em outro homem pelo poder da palavra, é ele quem escreve aos Romanos no capítulo 12, ele diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no versículo 2 ele diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Faz assim, ó, transformai-vos, diga comigo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, você só vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você só vai transformar isso em experiência na sua vida, se você permitir que a palavra de Deus mude os seus pensamentos. Então ela vai ter que remover conceitos e estabelecer conceitos. Muito bem, eu poderia ficar aqui todo o tempo falando sobre o poder da palavra. E seria bastante edificante. Eu tenho bastante argumento para trazer para vocês. Mas de que adianta esse poder todo se eu e você não reagimos, não acatamos, não recebemos a palavra da maneira adequada? E é sobre isso que trata basicamente Jesus. No texto que nós lemos inicialmente, Jesus trata de denunciar essas atitudes que bloqueiam o poder tremendo da palavra na nossa vida. Porque ele diz: o semeador saiu a semear. A parte de Deus ele está fazendo. A semente é perfeita, a semente é a palavra. Mas não são todos os que frutificam. E por quê? Porque cada um reage à palavra de uma maneira. Então Jesus denuncia algumas posturas que nós precisamos avaliar a nossa vida. Tiago, ele usou também uma expressão muito interessante. Ele diz que o homem que ouve a palavra e não é praticante da palavra é semelhante a alguém que contempla no espelho o seu rosto natural e depois, saindo, esquece-se do que viu. Então ele compara a palavra de Deus a um espelho diante do qual nós somos colocados. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, pelo que eu estou notando, todo mundo passou diante do espelho hoje. Certo? Você está aí bonitinho desse jeito? Com certeza o espelho fez alguma coisa em você hoje. Amém? Tá bom. Porque na hora que você acordou hoje, Deus do céu, cabelo desgrenhado, olho inchado, remela nos olhos. É ou não é? É ou não é? Mas aí, né? A primeira coisa que eu faço quando eu acordo todo dia é visitar o banheiro. Tem algumas atividades ali, algumas eu não preciso descrever para você, não vai ser edificante, mas uma delas é parar diante do espelho. Para diante do espelho, opa, está mal. Aí o que a gente faz? Toma providência, não é? Toma providência, lava o rosto, penteia o cabelo, quem tem cabelo, obviamente, né, Carlinhos? Carlinhos já é um trabalho mais rápido, mas tem que tirar a remela. E aí estamos todos bonitinhos aqui. Dá uma olhada para o seu irmão aí do lado, olha que bonitinho. Gomadinho, cheirosinho. Não é verdade? Bendito o espelho. Fala para ele, bendito o espelho. Mas sabe por que é bendito o espelho? Porque você deu valor ao que viu.
Você foi denunciado hoje e você resolveu tomar providência. Mas Tiago diz que aquele que ouve a palavra e não se torna praticante da palavra é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois se esquece do que viu. Já pensou se você chegasse aqui de pijama, cabelo... A gente ia mandar para a sala de libertação ali, chamar o André Luiz, falar... Então a palavra, irmãos, ela é ativada em seu poder quando nós reagimos bem. Mas Jesus denuncia que muitos reagem mal à palavra. E ele fala, por exemplo, do desinteresse em abrigar a palavra no coração. No versículo 4 ele diz: e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. E lá no versículo 15 ele explica: são estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Está falando de pessoas que estão no ambiente onde a palavra está atuando, mas essas pessoas não recebem de fato a palavra em seu coração. E é possível que a gente aqui assim está aí sentada me ouvindo, mas não está recebendo. Tem gente que vem a um lugar como esse por N motivos, menos pela palavra. Vem por causa dos amigos, vem por causa da música, vem por causa do movimento, vem porque o pai obrigou a vir. E se o pai obrigou você a vir, eu dou parabéns para o pai. Parabéns para o pai, que ele obrigou você a vir. Porque pelo menos, quem sabe, uma hora dessas a ficha cai e você percebe que você é um privilegiado e que deveria, ao invés de estar bicudo aí, porque o seu pai lhe obrigou a vir, você deveria estar com as mãos levantadas, dizendo: graças a Deus, eu estou exposto à palavra que pode me transformar num homem digno. Mas enquanto você estiver emburrado, bicudo, enquanto você estiver aqui por causa dos seus amigos, esperando o pastor terminar com esse blá, 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 a palavra não vai fazer nenhum efeito na sua vida, porque simplesmente você a deixa à margem, você não a acata, não a recebe, você não interage com a palavra. E Satanás, percebendo esse desdém, sabe o que ele faz? Antes que ela produza um mínimo de resultado na sua vida, ele a rouba. É o que Jesus disse: vêm as aves do céu. E as aves do céu nessa parábola representam Satanás. Jesus falou claramente: logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Isso nos abre os olhos para o fato de que há inclusive uma guerra espiritual em torno da palavra. Satanás, ele sabe o poder da palavra nas nossas vidas. E sabendo o poder, ele tenta roubá-la. Se ela está descoberta, se ela está à margem, ele vai levá-la. Você vai sair dali do mesmo jeito que você entrou, talvez um pouco pior, porque você vai sair por aquela porta daqui a pouco, se não receber a palavra, mais condenado ainda do que entrou. E Satanás vai roubar toda a riqueza que Deus semeou na sua vida. O apóstolo Paulo nos dá clareza sobre essa guerra espiritual que acontece em torno da palavra. A Bíblia diz que Satanás, o príncipe deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, se você não acata, se você deixa margem, não vai ter fruto. Jesus denuncia também a falta de profundidade. Ele diz que outra parte caiu onde não havia muita terra, e logo nasceu, pois não tinha terra profunda, mas saindo do sol queimou-se. É aquela palavra que até é recebida. Eu, pelo menos, olhando daqui de uma forma geral, não é? A maioria absoluta, praticamente todos, pela cara, estão recebendo a palavra. Porque de vez em quando, eu também estou pregando aqui, tem um sujeito que se ele pudesse me fuzilar, ele me fuzilaria. Mas parece que hoje está light aqui, está todo mundo recebendo a palavra. Alguns até assim com um certo sorriso na cara, não é? Parece que estão gostando.
Mas isso não é tudo. Porque nós podemos receber com alegria a palavra, mas não permitir que ela entre profundamente na nossa vida. Então ela fica na superfície. E ficando na superfície, logo ela vai se perder também, antes de dar o seu fruto. Amado, não é porque você está aí gastando esse tempo que você está sendo edificado. É a sua atitude diante da palavra, é a profundidade que você quer dar à palavra que vai determinar o nível de resultados. O que é ser profundo, ou como nós podemos fazer para que a palavra, ela passe das nossas emoções, porque você pode arrepiar. Lendo um texto bíblico, meu Deus, na hora que o Felipe leu aquela passagem aqui, eu duvido, grande parte dos que estavam aqui, eu pelo menos me arrepiei ali. Eu falei, uau, tocou as minhas emoções. Mas isso ainda é superficial. Eu preciso fazer com que essa alegria que a palavra produz em mim quando ela chega, mesmo me confrontando, que essa alegria se transforme numa profundidade. E há muitas formas de fazer isso. Vou dar trabalho aqui para o pessoal que está filmando, mas, enfim. Uma das formas de fazer com que a palavra seja profunda é essa aqui, ó. Alguém está com um caderno anotando a palavra. Tem mais gente aí com um caderno anotando a palavra? Levanta o seu caderno. Uau! Os outros que não trouxeram um caderno, um tablet para anotar a palavra, deviam aplaudir esses irmãos. Porque eles estão fazendo um esforço para que a palavra possa ser mais profunda, porque ao anotar eles podem voltar à palavra. Amanhã, quando eles forem orar, eles podem pegar essas anotações e lerem os textos bíblicos e permitirem que ela produza um efeito mais profundo em suas vidas. Eu só dei um exemplo, também não quer dizer, né? Porque depois de anotar, se jogar lá na gaveta e esquecer por 2 anos. Mas são formas que nós temos de fazer com que aquilo que Deus está semeando em nossas vidas encontrem um lugar além da superfície. Jesus denunciou também a incapacidade que muitos de nós temos de suportar o peso dos problemas, das tribulações. Jesus disse, mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, se referindo à semente. E ao explicar, ele diz, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente desanimam, se escandalizam. São pessoas que querem a palavra, mas elas erroneamente acham que por estarem recebendo de Deus, por estarem num ambiente abençoado, elas agora vão viver uma vida tranquila. Isso não é verdade. Aliás, eu já vou avisando. Aliás, o Ministério da Saúde adverte. Receber a palavra causa tribulações. Porque a palavra nos atribula. Em primeiro lugar, porque ela nos denuncia. Não é verdade? Se em muitas ocasiões a palavra nos consola, nos fortalece, nos levanta, em muitas palavras ela nos confronta, nos denuncia. E quando a palavra me denuncia, ela produz em mim o quê? Tribulação. Eu entro em luta. Alguém aqui já saiu em luta depois de uma pregação do pastor Danilo? Ah, com certeza. Teve gente que não conseguiu nem dormir. E se foi verdade na tua vida, eu digo, yes! Porque eu também perco o sono, eu também sou confrontado, eu também sou exposto por essa luz e eu tenho que me arrepender diante de Deus e mudar atitudes. Então a palavra produz uma tribulação de mudança na minha vida, é a luta comigo mesmo. Mas a palavra também produz uma luta espiritual, como eu já falei, uma guerra espiritual. E algumas pessoas não querem guerra. Como se fosse possível viver nesse mundo sem conflitos.
Meu querido, o conflito vai ter sempre. Você só precisa definir de que lado você vai estar na guerra. E se você está na guerra por causa da palavra, você está do lado de Deus. E se você está do lado de Deus, você é um vencedor. Amém? Então, decida, independente dos resultados externos, das lutas e tribulações, decida que você vai acatar a palavra, acatar com mansidão, como nos ensina o apóstolo Paulo, né? Acatar com mansidão. O que é mansidão? É aquele espírito domado. A palavra entra em você sem resistência. Aí ela vai te transformar. Aí ela vai te aperfeiçoar. Jesus denuncia também a falta de aliança com a palavra. Ele diz assim: mas saindo o sol, queimou-se, secou-se, por quê? Não tinha raiz. Diga raiz. E mais na frente Jesus diz: mas não tendo raiz em si mesmos, são de pouca duração. Então são aquelas pessoas que vêm, que aceitam, que até se alegram, que até tomam um ou outro passo de acordo com o que estão ouvindo, mas não permitindo que a palavra crie raiz. Opa, vamos pensar um pouco sobre isso. A palavra de Deus precisa criar raiz na minha vida. Ela precisa se misturar, se arraigar em meu coração. Ela precisa se misturar comigo. A palavra precisa se tornar o meu estilo de vida. Ela precisa se tornar o meu divisor de águas, minha referência para todas as minhas decisões. Isso é permitir que ela tenha raiz. Mas alguns não permitem. Alguns guardam a palavra na mente, mas não permitem que ela crie raízes. E aí o que acontece? Um tempo de experiência com Deus, mas cadê? Onde é que está o fulano? Ele não estava aqui? Ele não estava, mas foi fogo de palha. Estava super entusiasmado com o Evangelho, mas desapareceu. E por quê? Não criou raiz. A palavra ficou ali e não conseguiu penetrar. Jesus denuncia também, irmãos, a dureza do nosso coração. Diga dureza. Ele diz assim no versículo 5: outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Solo pedregoso. Corações endurecidos. É aquela pessoa que recebe a palavra, reconhece que a palavra é verdade, reconhece, ela sabe que deve ser daquele jeito, ela sabe que é de Deus, mas é dura de coração, não se curva, não muda de vida, não se submete. A palavra bate, porque ela é martelo que esmiuça a pedra, mas a palavra bate e encontra resistência. No fundo, o sujeito está falando: eu sei, está certo, é de Deus, é bíblico, mas não vou mudar. Não faço. É aquela mulher que está dominada por toda a onda feminista que já está, não é, solidificada na nossa geração. E aí ela chega na igreja, começa a aprender a palavra e ela ouve: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Aí também não. Já manifesta. Aí parte dessa sociedade estragada que a gente tem é de mulheres que assumiram o papel dos homens. E de homens, deixa para lá. Mas a palavra está dizendo, isso não é cultural, isso é um princípio bíblico. A argumentação é porque Deus criou primeiro o homem. Não é uma questão de dignidade, que o homem é maior, melhor, não, é uma questão de função.
Mas se o coração for duro, vai bater e vai voltar. E eu poderia dar N exemplos aqui do que a Bíblia diz e do que muitas vezes, embora sabendo que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, nós dizemos, mas isso eu não quero na minha vida. Coração duro, o coração pedregoso, a semente entra, mas ela também não tem como ser profunda e ela se perde, o fruto não aparece. Gente assim não permanece na igreja. E há uma última denúncia, o meu tempo está acabando também, mas é séria, porque Jesus fala que há uma parte de nós não tem o resultado da semente em si mesmo, porque outra parte, versículo 7, caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. A semente é sufocada pelos espinhos. Que espinhos são esses? Ele explica, versículos 18 e 19. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra. Ouvem. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, olha que sério, e talvez isso aqui seja o que pegue a maioria das pessoas. Recebem a palavra caiu e penetrou, mas no meio de espinhos. Que espinhos são esses? Os cuidados do mundo, ou as preocupações do mundo. O fascínio da riqueza, vontade de ter e ter e ter. E as demais ambições, porque ter e ter riqueza, viver para isso, é uma ambição. Mas há muitas outras ambições. Há ambições até religiosas. E a pessoa que vive baseada na ambição, que inclusive se aproxima de Deus por causa da sua ambição, e que vive em função de um desejo intenso seu, pode até estar travestido de religiosidade, mas essa pessoa que deixa a palavra em segundo plano e que vai viver a vida desse mundo como prioridade, é o homem que trabalha de manhã e até a noite, de segunda a segunda, e que não tem tempo. Mas ele não tem tempo, não é porque ele não tem tempo, é porque ele não tem prioridades corretas. E os cuidados, as preocupações desse mundo, as suas ambições, a sua busca desenfreada pelos seus sonhos, deixam a palavra ali sufocada. Ele vem no culto, mas ele está aqui pensando no negócio que ele vai fazer amanhã. Ele está aqui pensando no casamento que ele quer conseguir. E aí a palavra vem e esses desejos humanos sufocam. Não é que nós não devamos ter desejos. Não é que nós não devamos buscar determinadas coisas, até mesmo materiais. É que nós não podemos tornar essas coisas ou esses desejos a nossa prioridade. Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É uma questão de prioridade. Enquanto as suas coisas, os seus desejos, os seus projetos, o seu dinheiro, tudo isso estiver como prioridade na sua vida, e o que sobrar, você deixa para Deus fazer, pronto. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai ter fruto. Finalmente, Jesus fala de um tipo de gente que recebe a palavra. E é terra boa. E por ser terra boa, acata a palavra tem raiz, ela é profunda, ela muda as estruturas, ela mexe conosco, ela renova o nosso entendimento, ela nos submete. Eu quero dizer para vocês que eu sou escravo da palavra de Deus. E foi isso que me deu dignidade. Foi isso que me transformou num homem feliz. E por causa dessa minha escravidão à palavra, eu posso ousar me apresentar aqui
não só como um pregador, mas como uma inspiração para você. Tudo pela palavra. Que tal viver a vida de alguém que recebe a palavra e frutifica? A 30, 60 e a 100 por um, a níveis inclusive diferentes, mas aquele que recebe, aquele que se submete, aquele que permite que a palavra mude as suas estruturas, aquele que não desdenha, aquele que não resiste, esse vai ter o resultado, esse vai ter o fruto. E o fruto vai aparecer em sua vida pessoal, em sua relação com Deus, vai aparecer na vida dos seus filhos, vai aparecer no seu casamento, que vai completar 28 anos, vai completar 35, vai completar 50, e cada dia você vai estar melhor, porque a palavra de Deus está te aperfeiçoando. Como é bom ser amigo de alguém que recebe a palavra. Por quê? Porque esse tipo de amigo fica melhor a cada dia. Não é? Tem pessoas que degeneram, quanto mais o tempo passa, elas vão perdendo até as virtudes que têm. Mas aquele que está debaixo de uma ação contínua da palavra de Deus, e obviamente eu não estou falando de auditório gospel, eu estou falando de pessoas que recebem, não só aqui na orelha. Aliás, Jesus disse, né, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque tem gente que não tem ouvido para ouvir, só tem zureba, só tem orelha. Não entra, não penetra. Isso eu estou falando lá fora, irmãos. Aqui todo mundo tem ouvido para ouvir. Amém? O que tem ouvido para ouvir, esse tem a palavra operando em sua vida. Amém?